nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. O texto do Salmo 19, de 7 a 10, que fala da lei do Senhor, e diz que ela é perfeita, que restaura, e ao final, no verso de número 10, o salmista diz: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E é esta palavra que o salmista se refere quando fala da lei do Senhor, que é perfeita, que restaura, do testemunho do Senhor, que é fiel e dá sabedoria, os preceitos do Senhor que são retos e que alegram o coração, e do mandamento do Senhor que é puro e que ilumina os nossos olhos. Creio que somente esta palavra, como diz o escritor sagrado aos Hebreus, é viva e eficaz, e somente ela tem a aptidão, tem a capacidade, tem a eficácia de dividir juntas e medula, corpo, alma e espírito. É a palavra de Deus que é poderosa. E hoje eu convido você para abrir a sua Bíblia na sequência do nosso texto de Tiago que estamos expondo. E hoje nós vamos ler no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. E você mesmo assentado como se encontra, mas com reverência, acompanhe a leitura que faremos e depois mantenha a sua Bíblia aberta, dando sequência na exposição de Tiago, que interrompemos por ocasião das festividades do aniversário da igreja nos últimos 2 finais de semana. Agora vamos retomar com o capítulo 5. Nos diz assim o texto sagrado: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém. Nós já vimos aqui na carta de Tiago alguns temas que o escritor traz de orientação para os crentes, para a vida dos crentes lá na igreja primitiva. Nós já vimos, por exemplo, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, alguns assuntos, como Tiago tratando como nos portarmos diante da aflição, Tiago condenando a hipocrisia, Tiago falando da atitude condenável, da acepção de pessoas, Tiago falando das boas obras e o teste de fé, Tiago condenando a atitude mundana, a maledicência e a jactância. E nós vimos esses assuntos de forma muito clara, em várias abordagens aqui, já há algumas semanas e alguns meses. E desta feita, depois de termos falado na última vez aqui no dia 15
de setembro, quando falamos sobre a presunção daqueles que se julgam dominadores da sua vida e que podem ir e voltarem quando quiserem a determinados lugares, e falando isso dos comerciantes que achavam que tinham o controle sobre a sua vida e com isso viviam presunçosamente. Agora Tiago começa a falar de uma outra classe de pessoas que são os ricos. E há uma discussão aqui em relação a que grupo de pessoas Tiago está se referindo. Quando ele diz, atendei agora, ricos, a quem Tiago está se dirigindo? Alguns talvez pensem que são aqueles comerciantes que o capítulo 4 aí, do versículo 13 ao versículo 17, que já vimos, que queriam apenas ganho e ganho e ganho, com a sua ganância desmedida e com a presunção de acharem que estabeleceriam seus negócios, seu comércio em determinado lugar e que voltariam ricos, cheios de dinheiro. Talvez possa ser enquadrado a este, sim. Outros pensam que esses ricos referem-se a judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda não haviam se desvencilhado do apego que eles possuíam aos bens e à riqueza. Por certo, também pode ser aplicado. Mas o melhor entendimento que nós temos, e a linha de comentaristas, em regra, e o próprio Calvino entende que esses ricos aqui são os ímpios, não são cristãos que vivem desta forma, mas ele toma a atitude e o comportamento, a conduta dos ímpios em relação aos seus bens e à riqueza, para advertir aos crentes da dispersão, a quem ele estava escrevendo a sua carta, que tomassem muito cuidado com tal conduta, com tal procedimento, porque Deus já tem um juízo estabelecido, a sua condenação já está sentenciada àqueles que vivem esta arrogância e esta opressão por causa da riqueza e dos bens materiais. E é interessante que esses ricos opressores que Tiago se dirige aqui, aparecem em sua carta agora no novo bloco de advertências, porque no capítulo 5, do verso 7 em diante, ele vai chamar a atenção dos crentes, os pobres que por esses eram oprimidos e levados aos tribunais, como deveriam viver esperando pacientemente a vinda do Senhor Jesus Cristo, para mostrar que de fato esse tipo de atitude, esse tipo de pessoas, esse tipo de gente vai existir sempre, e nós devemos saber lidar com este grupo de pessoas, e ao mesmo tempo somos advertidos a não nos comportarmos como essas pessoas. Então a orientação que Tiago traz aqui é justamente em relação à opressão econômica dos ricos que estavam oprimindo seus escravos, possivelmente pessoas tementes a Deus e crentes, naqueles dias em que ele redige a sua carta. E essa opressão era injusta e desmedida, era produto tão somente do materialismo e da ganância. E aí entra para nós justamente a advertência de Tiago, tal qual foi para os crentes da dispersão: tomarmos muito cuidado com o materialismo e com a ganância. Isto porque hoje não é diferente. Vivemos dias também que está de maneira muito acentuada a busca pelo que é material. E aqueles que vivem sobre o espírito do materialismo são em regra gananciosos. E o resultado direto da ganância é oprimir para tirar mais e mais para si. E geralmente é oprimir aos que não têm, aos pobres e àqueles que sofrem. Então Tiago começa aqui no capítulo 5, nesse novo bloco de estudos, a falar dos juízos de Deus contra os incrédulos. Um Deus que já estabeleceu a sua sentença,
um Deus que já determinou que os ricos haveriam de sofrer. Então, meu irmão, minha irmã, depois de Tiago falar do mundanismo, que se expressa de várias maneiras, guerras e contendas, soberba, pretensão e arrogância quanto ao futuro, maledicência, ele agora trata da arrogância opressora, e nos adverte, tomando o exemplo dos ímpios opressores, os ricos daquela época, para que possamos viver como ele espera que vivamos, não nesse espírito mundanista, materialista, de arrogância e de opressão. Explicado isso, vamos aqui aos versículos nesta noite. O primeiro versículo nos fala: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das desventuras que vos sobrevirão. Quem são esses ricos? Já disse quem são eles. Provavelmente os ricos opressores lá do primeiro século, aqueles que possuíam muito mais do que necessitavam para viver e ainda assim sentiam o desejo no coração de mais e mais ganho por ganância, oprimindo aos pobres. São aqueles que estavam fazendo mau uso de suas riquezas. A primeira lição que nós tiramos daqui, então, é que o Tiago está estabelecendo a condenação a pessoas que vivem com mais do que necessitam para viver, e mais do que isso, têm a ganância de quererem mais para viver, quando não precisam mais do que o necessário. E esse espírito, queridos, é o espírito materialista, e eu e você temos que ter muito cuidado, porque, em regra, vivemos num mundo onde nos impinge esta busca pelo ter e pelo ter. E muitas vezes somos tomados por esse desejo e nos colocamos com um espírito materialista tão acentuado que queremos mais e mais, além do que nós precisamos. Isso tira de nós a vontade, o desejo de contribuirmos mais com a obra do Senhor. Há pessoas que questionam o que dão à igreja, ou questionam até o dízimo, argumentam contra o dízimo, porque tem um espírito ganancioso, vivem bem, regalam-se, adquirem bens, mas ainda acham que não estão satisfeitos, precisam de mais daquilo. E a gente tem que ter cuidado, porque esse espírito dos ricos opressores, arrogantes, a quem Tiago se dirige, pode nos contaminar, e pode fazer com que vivamos na mesma esteira comportamental. Temos que nos satisfazer com aquilo que Deus nos dá para viver, e não vivermos sobre o crivo da ganância, do materialismo acentuado, para vivermos além das nossas necessidades. Não há nenhuma condenação aqui aos ricos. Tiago não está condenando os ricos, está condenando a maneira como esses ricos viviam. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o próprio Senhor Jesus advertiu que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A condenação não está na riqueza, mas em como o desejo dos ricos age em relação aos seus bens. E geralmente esses são opressores, são gananciosos e são materialistas. Segunda lição que eu tiro daqui para mim e para você é que também há um outro tipo de comportamento de quem busca esse haver demasiado e quer cada vez mais se tornar rico. São pessoas que empregam mal os seus recursos, e há um risco muito grande de pessoas que assim fazem. Eu disse aqui outro dia, quando falamos sobre a riqueza, lá no capítulo 1 de Tiago, que inclusive está sendo questionado aí na justiça, que o Eike Batista perdeu. E mesmo perdendo tantos bilhões e milhões de dólares, ele ainda é um homem demasiadamente rico. E o que é interessante, às vezes nós falamos e comentamos isso em nosso dia a dia, em nossas conversas, e sem
pensar, sem refletir, nós brincamos dizendo assim: no dia que eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou até ajudar a construir a igreja de Mata de São João. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não precisa do seu recurso da loteria. Inclusive, jogos de azar é pecado. Quero inclusive lhe dizer que aqueles que estão buscando o Telex Free é condenado por Deus. É uma prática que Deus não aceita, e recursos advindos de tais práticas é condenado por Deus, é recusado pelo Senhor. O Senhor sempre se alegrou com a oferta dos pobres, da viúva pobre, daqueles que são simples, que ofertam o que têm, que com fidelidade no pouco mantém a obra do Senhor. Então, não adianta vir com desculpa e empregar os seus recursos maus, e por isso é que dizem: não posso contribuir mais, porque não tenho. Não está sabendo usar os seus recursos para glorificar a Deus. Isso sem contar o número de pessoas endividadas aí no cartão de crédito, que compram com dinheiro que não lhe pertence, o que não precisam, para pagar juros exorbitantes daquilo que nunca possuíram. Então tome cuidado. Esse espírito de riqueza opressora é condenado por Deus. Aqueles que têm, em último lugar, o dinheiro como verdadeiro Deus, são pessoas que Deus está condenando também aqui, quando fala através de Tiago. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E veja, por favor, o que está posto aí no versículo de número 19 até o versículo de número 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Tiago fala sobre isso, nós vamos explicar agora, já à frente. Mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Olha o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A expressão aqui, que está sendo usada por Mateus, do Sermão do Monte, pregado por Jesus, condenando a riqueza, a palavra que é para o Deus Mamon, o Deus da riqueza. E as pessoas que devotam a sua vida, o seu trabalho, a sua energia, o seu esforço, somente para adquirir riquezas e usá-las e empregá-las de maneira errada, bem como para ter além do que necessitam, estão tendo o dinheiro, a riqueza como Deus, e ele é condenado pelo Senhor. Não adianta colocarmos panos quentes. O Senhor está condenando aquelas pessoas que fazem da sua vida, gastam todo o seu tempo e a sua energia somente pelo ter, naquilo que vai perecer, naquilo que vai ser corroído, naquilo que vai ser destruído, naquilo que não terá nem como levar no dia da sua morte. Inclusive, em alguns casos, muitos que deixam riquezas incontáveis e intermináveis, são as lutas hercúleas dos tribunais de vara de família, quando vão discutir sobre o espólio, sobre a herança. Dificilmente há uma partilha sem briga, onde há muito dinheiro. Então, este é o espírito que Tiago está condenando, de ter o vil metal, o dinheiro, a riqueza como Deus. Segundo, versículo número 2, olha só como Tiago fala: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, que no texto original, o verbo que aparece aqui, e a expressão que o termo no versículo 2 fala das riquezas que estão corruptas, está no tempo de acontecimento já agora. Tiago não está dizendo que eles perderão no futuro, Tiago não está dizendo que eles ficarão sem lá na frente, está dizendo que já as suas riquezas
estão sendo destruídas. E ele usa expressões interessantes aí nos versículos 2 e 3, como corrupção, como traça e como ferrugem. As mesmas expressões que no Sermão do Monte, que lemos ainda há pouco, lá em Mateus capítulo 6, 19 e 20, são usadas por Jesus. Sabe o que está sendo ensinado aqui? Tiago está nos ensinando a primeira lição: a insensatez de se acumular bens, sejam alimentos, sejam roupas caras, que era o que os homens que se apresentavam lá na sinagoga e no início da era cristã, com roupas de escarlate, de linho finíssimo e de púrpura, para exibirem suas posses. E ainda hoje é a mesma coisa, nós já dissemos isso aqui. Dificilmente, até porque as roupas de grife são melhores mesmo. Fazer o quê, né? Custam mais caro, tem que ser melhores. Uma Tommy Hilfiger, uma Polo, sei lá o nome das outras, nem me lembro aí que eu não compro essas coisas. Quando eu ganho uma roupa dessa, eu me sinto todo chique. Mas o problema não está em ter estas roupas, mas muitas pessoas adquirem sem necessidade para dizerem que têm as posses. E pior, são aqueles que não têm condições de comprarem uma Tommy Hilfiger, uma Polo, uma Brooksfield, sei lá os nomes dessas grifes aí, e usam e passam o mês todo endividado, ou 6 meses, porque compram em prestações intermináveis, uma camisa de R$300, que não precisava dela, que vai ser corroída e apodrecer igualmente as outras. Eu não estou dizendo que se você pode comprar, não compre. Eu estou dizendo que você não ostente. É isso que Tiago está condenando. E esse espírito é que nós temos que nos livrar, porque essas coisas são passageiras, elas acabam. Assim como o alimento apodrece, assim como a roupa, a traça come, assim como os bens de metais se corroem, a ferrugem destrói, inclusive o ouro, que é um metal nobre. Se você não sabia, fique sabendo: encostar mercúrio no ouro, ele perde todo o seu valor. É corrosão também, que é a palavra usada para corrupção. Então Tiago está aqui advertindo que é insensatez nós ficarmos pensando só em adquirir e colocarmos nosso coração nessas coisas, porque elas já estão sendo destruídas naturalmente. O tempo vai levar à podridão os alimentos armazenados. Há pessoas aí, queridos, que armazenam. Lembram do homem lá de Lucas, capítulo 12, que mandou destruir os seus celeiros, colocá-los abaixo, construir novos celeiros para armazenar toda a sua colheita. E aí vem a pergunta: louco, esta noite pedirão conta da tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Você está guardando esse alimento para quem? Em vez de distribuir e matar a fome de muitos, isso é insensatez. E queridos, o mundo vive assim hoje também, sabia? Nações ricas que não assistem. A África tem o número de países mais pobres do mundo. Não precisa listar aqui quais esses países, mas você deve acompanhar noticiários e ver Etiópia, esqueci o nome lá de Dona Gina, Moçambique, Zimbábue, tantas nações vivendo e países ricos que não contribuem. Esse espírito é que Tiago está condenando e advertindo aos crentes que não possuam. São coisas que estão sujeitas a apodrecerem, a serem roubadas, a serem destruídas, a perderem o seu valor, a serem queimadas pelo fogo. O tempo verbal que Tiago usa aqui é justamente este: vocês já estão perdendo. Cuidado. Versículo 3. Olha só: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser
por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. A expressão que aparece aqui para últimos dias é a expressão usada entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e a segunda vinda. E Tiago usa esse termo aqui como uma sentença condenatória, ou seja, o destino desses homens opressores, desses ímpios e da riqueza desses homens já está traçado por Deus. Quando Jesus voltar, a condenação deles será morrer e ser levado ao inferno. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que quem vive esse espírito ganancioso, opressor, esse desejo por riquezas, já está condenado, porque colocou os seus dias e a sua vida, o seu esforço naquilo que perece, naquilo que se perde, naquilo que não vai para a eternidade. E com ele, com esses recursos, morrerá também a sua alma. É loucura pensar somente assim. Versículo 4. Aí vem Tiago no seu aspecto conclusivo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A segunda parte do texto agora, dos versículos 4 a 6. Tiago vai explicar por que esses ricos já estão condenados. Quando ele fala salário que por vós foi retido, está dizendo os ricos que estavam ganhando sobre a opressão dos pobres, impondo-lhes uma exploração desmedida, tirando dos trabalhadores, que naquela época eram os diaristas, aqueles que trabalhavam nos campos desses homens, estavam sendo cada vez mais oprimidos. E o versículo de número 6, inclusive é mais terrível ainda, porque diz que estes levavam estes pobres, que já lhes eram tomados em seus recursos pelos ricos, oprimidos por estes, ainda levavam esses pobres que não podiam pagar um advogado para os tribunais. E eu sempre gosto de perguntar lá nos doutos da ciência jurídica, e isso está impregnado, e não me venha dizer que não é assim não, porque é. A justiça em nosso país e na maioria dos países do mundo só funciona para os que têm recursos. E olha que eu estudei direito, estou falando de cátedra. E vocês devem conhecer histórias, e mais histórias, onde aqueles que não têm recursos, que não conseguem pagar um Tomás Bastos da vida, ou um advogado de renome, onde vão parar? São sempre vencidos em seus em suas lides jurídicas. Já visto o que aconteceu aí recentemente com os famosos embargos infringentes, que por mais legal que seja, quando não há unanimidade no colegiado, há direito de se impetrar um recurso, e esse recurso chama-se embargos infringentes. Não é moral. Homens que roubaram, que desviaram o dinheiro da nação, homens que se locupetraram com os valores do erário público, homens que construíram sua riqueza na política como profissão, homens que usaram das agências financeiras para desviarem recursos.
conseguiram, através de uma manobra hábil de um advogado que encontra na brecha, e cá para nós, vou abrindo parênteses aqui, como diz o baiano, quieta com penalista, fecha aí aspas. Mas é isto, os ricos estavam, além de roubar, tirar, sem precisar dos pobres, ainda venciam nos tribunais, porque pagavam os juízes. É isso que Tiago está condenando. E nós temos que ter cuidado para não usar desse espírito mundanista, de querer levar vantagem sobre os outros, de que porque temos alguma posição, algum recurso, oprimir mais e mais as pessoas. Esta é a condenação de Tiago aos ricos daquela época. E por fim, qual o pecado que estava trazendo isto para aqueles homens? Versículo de número 5, olha só, diz o escritor sagrado: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Por causa disso, o clamor, o grito, o choro de pranto estava chegando ao Senhor, e a sentença estaria já sendo cumprida na vida daqueles homens. Algumas coisas para mim e para você que devemos tomar como lição nesta noite. Primeira, pessoas que vivem regaladamente sobre a terra. Quem são estes? Os regalados são aqueles que vivem de maneira insensível para com os outros, com a sua riqueza, sem se preocupar com quem não tem. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 16, faça isso, por favor. Eu já vou terminar. Lucas 16. Olha o que está posto aí, do versículo 19 ao versículo número 31. A parábola do rico e do mendigo. O mendigo tem nome, Lázaro. O rico está anonimado aqui, não há nome para ele, porque representa qualquer tipo de pessoa que vive assim. Versículo 19 de Lucas 16: vestindo-se de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias da sua vida regalava-se o quê? Esplendidamente. É a mesma palavra usada em Tiago, capítulo 5, versículo 5. As pessoas que vivem regaladamente. Sabe o que significa isso? A palavra regalar aí significa divertindo-se. É gente que ganha sob a opressão dos outros, usam recursos que poderiam estar sendo usados para auxiliar a outras pessoas, para esbanjarem, viverem uma vida apenas de diversão, despreocupadamente, como se Deus não fosse levado em conta na sua existência. É gente que tem prazer em ganhar o salário no final do mês, e em vez de investir, gastar com comida, com bebida, viver regaladamente. Tem gente que começa segunda-feira, como o jornalista lá, Chico Pinheiro, que apresenta o Bom Dia Brasil. Ele já começa assim a sua saudação: bom dia e coragem, porque hoje é segunda-feira. Aí chega na sexta-feira, ele termina dizendo assim: graças a Deus, hoje é sexta-feira. Aí Leandro e Leonardo fazem a música, né? Hoje é sexta-feira, é dia não sei de que lá. Aí não sei quem faz a música: vai rolar uma festa lá no meu AP. É gente que vive regaladamente, que só pensa em comer, beber, se vestir, se divertir, sem se preocupar com a eternidade. Não estou dizendo que você não possa ir ao restaurante, inclusive alguns depois do culto hoje já marcaram aí, que vão para não sei aonde. Mas é fazer
e dar importância à vida, com os bens que possuem, para viverem assim, despreocupadamente, se divertindo. Você deve se lembrar do texto lá do Êxodo, quando Moisés subiu para receber do Senhor as tábuas da lei. O povo começou a trazer bens, ouro, construíram um bezerro de ouro e começaram a dizer impropérios, começaram a blasfemar contra Deus. E a palavra que aparece lá em Êxodo é que eles se divertiam escandalosamente. Enquanto Moisés recebia de Deus a instrução para aquele povo que estava sendo conduzido à terra prometida, alguns estavam se regalando e se divertindo. Isso é tão sério que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo traz uma advertência para que nós não façamos como fizeram nos dias de Moisés aqueles homens. Então, meu irmão, cuidado, minha irmã, é a advertência que Tiago usa da maneira como aqueles ricos estavam vivendo, para que nós não tomemos essa direção de mundo, de século, e vivamos como eles. Segundo pecado, diz o texto aí que eles viviam o quê? Nos prazeres. Sabe o que é viver em prazer? A palavra que aparece aqui para viver nos prazeres é que eles tinham prazer em explorar os pobres. E a tradução de viver nos prazeres era justamente para viver uma vida extravagante. Abra sua Bíblia aí, por favor, no texto de Ezequiel. Eu já disse aqui que é um dos textos mais contundentes e mais fortes das Escrituras. Olha o que diz os versículos 49 e 50. Ezequiel 16, falando da infidelidade de Jerusalém. Algumas pessoas acham que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do espírito promíscuo. Sim, também. Por causa da devassidão, da imoralidade relacionada ao homossexualismo. Também. Mas olha como Ezequiel trata a condenação de Jerusalém naquela época. Eis que de Sodoma, naquela época. E comparando o tipo de vida de Sodoma a como Jerusalém estava vivendo naqueles dias. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, os removi dali. Esta condição é a condição de quem está vivendo só em prazeres, e nós chamamos isto na filosofia de hedonismo, a luxúria dominante, a devassidão e toda sorte de prazer que é concupiscência da carne. Temos cuidado, é uma advertência séria. E isso é lógico, quem vive se divertindo, regaladamente, sem pensar em Deus, vai satisfazer a quem? A sua própria carne, aos seus prazeres. Isto é condenado por Deus. E por fim, olha o versículo número 5, como é que termina. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Sabe o que significa essa expressão? É que Tiago está dizendo, vocês viveram aqui de uma maneira tão satisfatória para os dias da vida de vocês, viveram aí regaladamente e nos prazeres, que nem se aperceberam que vocês estavam engordando, e usa a figura do novilho que era cevado, para depois ser levado à morte e ser abatido. Vocês estão engordando para a própria morte.
Esta é a ideia de Tiago. É gente que não está nem pensando, mas está vivendo de uma maneira tão condenável, que o fim será o abatimento da sua própria vida. Coração somente cheio do momento, estão engordando, estão ficando nédios, mas eles mesmos é que serão os sacrificados. A sentença de morte já está escrita sobre eles. É isso que Tiago está ensinando aqui. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos livre desse espírito, nos livre deste arrogante procedimento em relação às riquezas e o materialismo. Não venhamos a viver longe de Deus, não distorçamos as coisas. O que eu tenho que fazer? Primeiro, entender que preciso levar a sério a minha vida com Deus, levando Deus em conta em todas as áreas da minha vida. Viver para Deus, pensar, ganhar, como disse John Wesley, ganhar o máximo que você puder, mas investir o máximo que você tiver no reino de Deus, guardando o máximo que você puder para a sua velhice, e não viver despreocupadamente. Então, primeira lição para mim e para você: preocupemos-nos com a eternidade, levemos Deus em conta enquanto estamos aqui, porque a sentença do espírito materialista e mundanista já está traçada por Deus, e a condenação é certa. Segundo, modifique o seu coração, seja mais sensível às necessidades dos outros, reparta mais, seja mais generoso, invista mais nas coisas de Deus, inclusive os seus recursos. O que adianta você amealhar tanto e não ter contribuído com o mínimo para o reino de Deus? Que prazer, que contentamento terá a tua alma ao final dos teus dias. Invista em missões, invista na sua igreja, assista ao necessitado, olhe para quem precisa. Não sabe com o que gastar essa semana? Manda uma oferta para um missionário, compra uma cesta básica e entrega numa associação de caridade ou na sua própria igreja. Visite uma pessoa carente. Eu sou fruto da assistência. Quando era seminarista, eu e Leísa, seminarista é pobre de marrece. Já contei essa experiência aqui. A última coisa que tínhamos em casa era um pão com manteiga torrado que eu trouxe do chá da manhã do seminário, que era oferecido todo dia às 10 horas da manhã. Mais nada. E o que fazer? Oramos e agradecemos. Pão dormido com manteiga, com algumas formiguinhas. Mas no outro dia Deus mandou o sustento. E além de fazer a feira, fomos para restaurante, fomos para a Mesbla, que naquela época existia Mesbla, não sei, lá na Conta da Boa Vista. Hoje tem shopping à vontade. Comemos fartamente, depois fomos a uma sorveteria. Porque alguém mandou uma contribuição. E não foi uma nem duas vezes, não. Leísa em dias ainda de resguardo, Débora recém-nascida, sem nada para a gente poder fazer, de repente chega a Associação de Esposas de Seminaristas, que é a ASAF, com um bocado de fralda, com cesta básica, com alimento, e a gente só lá, ó.
E quero dizer uma coisa para vocês: a nossa casa, lá em Recife, na Madalena, quase todos os dias recebia colegas para jantar lá em casa, nem que fosse café com leite e pão, mas iam comer conosco lá em nossa casa. Alguém sempre é generoso, e tem sempre alguém necessitado, um pastor, um missionário, um obreiro, um irmão, uma irmã. Não espere a junta diaconal dizer, abra o seu coração, seja mais sensível, meu irmão, desprenda-se do materialismo. A maior riqueza é seguir os ricos ensinamentos de Deus, e mais bem-aventurado é dar do que receber. E por fim, que você se livre, se ainda não se converteu a Jesus Cristo, hoje mesmo, de todo o espírito de regalo, de prazer que o mundo oferece, e converta o seu coração a Jesus. Ainda é tempo, porque o dia do juízo não chegou, e Deus lhe chama para você mudar de vida. Que Ele nos abençoe, que nos encha do seu entendimento e de compreensão, e que vivamos para o seu inteiro agrado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos à mesa. Nós vamos tomar assento à mesa, ou melhor, tomar lugar à mesa, e vamos participar desse momento final do culto, que é a celebração da ceia. Abra sua Bíblia, meu irmão. Temos lido frequentemente, e todo dia de celebração, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. E a leitura que faremos vai do verso 23 até o verso 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Vamos orar. Ó Deus, estamos aqui mais uma vez diante da mesa do Senhor, desse memorial que celebramos para a nossa edificação, em lembrança do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, de seu ministério, de suas obras, mas sobretudo da sua morte e ressurreição. Morte que nos trouxe o perdão dos pecados, e a ressurreição que nos garante a justificação. E nos lembrando, ó Deus, daquele dia, ao comer do pão e beber do cálice, assim como os Teus discípulos com Ele fizeram naquela ocasião. Permita que nesta noite assim também façamos, e que comamos do pão e bebamos do cálice, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E nós te bendizemos porque o Senhor foi assunto aos céus depois de ressurreto, e em glória e majestade um dia voltará com certeza, e aguardamos este dia. Mas até lá, ó Deus, permita que comamos do pão e bebamos do cálice sempre em memória do Senhor, anunciando a sua morte,
esperando ansiosamente a sua volta. Pedimos que abençoes o teu povo nesta noite, e sobretudo, ó Deus, aqueles que vão tomar do pão e do cálice. Pedimos que o Senhor abençoe esses elementos agora, que foram retirados do uso comum, e que ao tomá-los, o façamos com alegria no coração, com gratidão, com muito temor e tremor diante do Senhor, assim comendo do pão e bebendo do cálice. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus, quando se reuniu com seus discípulos naquela noite, após haver orado como fizemos, ele tomou o pão e, tendo partido, disse: isto é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que dele comerdes. Nós vamos fazer isto a exemplo de Jesus e dos seus discípulos, e vamos comer do pão. Poderão participar agora todos aqueles que são membros de qualquer igreja genuinamente cristã e que estão em plena comunhão com a sua igreja, não estão sob disciplina. Podem participar do pão e do vinho agora. Disse Jesus: este é o meu corpo, que foi oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. Podem comer. Bem mais que as forças dele, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, pois tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Senhor Jesus, este é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes. A Bíblia diz que, da mesma maneira, após haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos. Fazei isso em memória de mim,
todas as vezes que dele beberdes. Podeis participar agora também desse elemento, todos aqueles que tomaram do pão, igualmente podem tomar do cálice. Sempre gosto de lembrar o que a Bíblia ensina a respeito do sangue. E a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus verteu-se como preço precioso, diz Pedro, que pagou a nossa dívida diante de Deus. E nós encontramos algumas expressões na Bíblia a respeito do sangue. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Éfeso, diz que o sangue de Jesus traz paz ao nosso coração. O apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes da dispersão, diz que o sangue de Jesus nos aproxima de Deus o Pai. O apóstolo João, escrevendo as suas cartas, e diz ele que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao você participar deste elemento, tenha em mente que o precioso, puro e imaculado sangue de Jesus foi derramado sobre a terra impura para perdoar os pecados daqueles que são seus, para fazer com que eles pudessem ser reaproximados do Senhor e obterem a paz. O sangue de Jesus, precioso sangue, foi o preço pelo qual eu e você fomos comprados para o Senhor. Este é o cálice da nova aliança derramada em favor de muitos. A aliança do meu sangue, disse Jesus. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele beberdes. Fique de pé, meu irmão, e olha o que diz a Bíblia aí. Nós gostamos sempre de concluir essa celebração lendo o versículo 26 de 1 Coríntios 11, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja diz amém. Até que ele venha. A igreja fala amém. Eu gosto muito dessa expressão final, porque se fosse a ceia só para anunciar a morte do Senhor, nós estaríamos pregando a verdade. Mas onde estaria a nossa esperança? Quando diz até que ele venha, é porque cremos que ele vive, está e voltará.
temos esperança. Foi o que eu disse hoje de manhã. O crente não tem mera expectativa de direito. O crente tem viva esperança no seu Deus. Amém? Nós vamos orar e eu quero, antes de cantar um cântico, encerrando nesta noite o nosso culto, orar aqui. Dona Silvia pediu que orássemos por ela e a viagem a passar o mês lá no Rio de Janeiro. Quero chamá-la aqui juntamente com Thaís e Rafael. Eu não sei o que vai acontecer, mas parece que Rafael veio buscar aqui uma flor nesse jardim, ou ela foi para lá e o jardim teve a flor arrancada. Mas estão aqui, é uma alegria receber Thaís de volta nesses dias. Rafael, vamos orar pela família. Irmã Gina esteve me dizendo que Peg e Tom, que estiveram aqui conosco 2 domingos seguidos, saíram felizes aqui da igreja, que marcou muito o dia que os chamamos aqui à frente para orar por eles. E isso às vezes tem muita importância na vida dos crentes, daqueles que creem no poder da oração. Nós vamos orar então por esta família. Deus bendito, bondoso Pai, te agradecemos por esta noite, por essa celebração, Senhor, pela alegria de podermos cultuar ao Senhor, em reunião solene, mas alegremente, cantar a Ti louvores, Te adorar na beleza da Tua santidade, ouvir a instrução da Tua palavra, participar da mesa do Senhor. Ó Deus, é um privilégio, é um prazer inaudito, é um contentamento para a nossa alma. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos reanime o coração, ó Deus, que o Senhor nos refaça as forças, nos dê vigor renovado, que temos um mês abençoado e, ó Deus, uma semana cheia de vitórias. E permita, ó Deus, que reflitamos sobre tudo que ouvimos nesta noite aqui neste lugar, e que o Senhor mesmo abençoe a Tua igreja com uma bênção enriquecedora, que não traz desgosto algum. O Senhor que é a nossa esperança. Abençoe a cada um que aqui está nesta hora, ó Deus. Em nome de Jesus, especialmente, te pedimos pela viagem da irmã Silvia, de Thaís e de Rafael. Rogamos que o Senhor os abençoe, bem como abençoe esta família. E através, ó Deus, da bênção derramada sobre eles, abençoe a quantos diante deles estiverem ali, nessa estada no Rio de Janeiro. E que o Senhor ministre especialmente sobre a vida dos Teus filhos nesta viagem. Despede-nos a Tua paz, Senhor. Concede-nos uma noite tranquila. E que esta semana vivamos pensando no Senhor, levando em conta aquilo que o Senhor fez por nós, e sejamos mais tementes a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E que agora a graça de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos atraiu a Ele e que nele nos mantém firmados, e todo poder, capacitação, unção e consolo do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesta noite, neste lugar, sobre cada família e sobre o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta. A Bíblia nos diz que depois de terem ceado, Jesus e os seus discípulos cantaram o hino e saíram. Eu não sei o que vocês escolheram, mas eu queria que cantasse um.
sempre muda aí, né? O que foi ensaiado e tudo. É bom essas mudanças, porque deixa vocês sempre em alerta. Quero cantar aquele que nós aprendemos lá no acampamento, que canta Homens e Mulheres, que diz: esse tom aí mesmo. Vamos lá. Uma semana abençoada para todos, em adoração ao Senhor. Seguirei teus caminhos.